Olá, começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou João Pisani e hoje a gente conversa sobre desinformação nas redes sociais e regulação das Big Techs. Atualmente, as 5 maiores empresas de tecnologia do mundo controlam cerca de 80% do mercado. Contudo, uma análise realizada por pesquisadores das universidades de Zurique e Berna, na Suíça, apontou que nenhuma dessas empresas atendem aos princípios básicos de transparência, ou seja, não divulgam de forma clara as métricas e algoritmos que eles utilizam. Para nos ajudar a entender os impactos da desinformação e os caminhos para a regulação das Big Techs, convidamos o cientista político Luiz Felipe Miguel. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado. Atualmente, o mundo todo debate a necessidade de regulação das Big Techs. Qual a sua avaliação sobre a forma como essas plataformas lidam com a desinformação no Brasil e quais as medidas mais importantes que precisariam ser tomadas? Olha, eu acho que claramente as plataformas sociodigitais, elas não lidam com o problema da desinformação, né? Porque, em grande medida, elas lucram com a desinformação. Se a gente for olhar o que elas fazem, elas estão dispostas a disseminar qualquer conteúdo que seja monetizável, que crie engajamento, que gere maior possibilidade de captura de dados dos usuários. Então, isso a gente está falando de desinformação política, né? E a gente vê, por exemplo, recentemente saiu o relatório que mostra que o maior gasto em publicidade na Meta, né, que é Instagram e Facebook, e no Google, sobre conteúdos políticos e sociais no Brasil, é de uma organização destinada à produção sistemática de desinformação. Mas isso também é em anúncios banais. Qualquer golpista coloca um anúncio numa rede social e as redes não têm nenhum tipo de compromisso com isso. Porque elas operam com um discurso duplo. Quando é necessário se proteger, com base nos critérios de liberdade de imprensa, elas se apresentam um discurso como se fossem órgãos similares aos órgãos de imprensa. Quando é necessário escapar da regulação sobre a responsabilidade da imprensa pelo conteúdo que veicula, elas dizem que não, que são simplesmente canais neutros e que não têm responsabilidade nenhuma sobre aquilo que é colocado nelas. Então, no Brasil, como no resto do mundo, o que a gente vê são as Big Techs sendo cúmplices de uma desinformação sistemática da opinião pública. E elas têm uma transparência, como você colocou na abertura, quase inexistente. E que vem piorando, né? A Meta anunciou agora que vai restringir o acesso aos dados que antes era oferecido para jornalistas e para pesquisadores. Eles vão restringir o acesso aos dados sobre a dinâmica do uso das suas redes sociais. O Twitter, né, que mudou de nome agora, o X, que antes oferecia dados gratuitamente para pesquisadores, está cobrando valores altíssimos para que as pessoas tenham acesso aos dados. Então é uma caixa preta, a gente não sabe como é que essas empresas operam. A gente não sabe como é que elas decidem o que elas vão apresentar para os usuários. Então a primeira medida que eu acho que é necessária é exigir transparência. Elas são empresas privadas que têm ânimo de lucro, mas que estão, na verdade, orientando uma grande parcela do debate na esfera pública. Elas têm que agir, então, com a responsabilidade em relação a essa esfera pública, elas têm que ter transparência. Esse é o primeiro ponto. Tem que ter uma transparência total do funcionamento de seus algoritmos, de como são tomadas as decisões, de quais conteúdos vão ser impulsionados, quais conteúdos vão aparecer para cada parcela da audiência. Elas têm que ter a responsabilidade pelo que publicam. Elas têm que, portanto, ser capazes de identificar e bloquear aquilo que a justiça determina que é um conteúdo que é inaceitável. E é necessário também que essas plataformas elas permitam aos usuários maior controle, porque esse é outro problema. Uma grande parcela da desinformação impulsionada vai chegando a pessoas que inicialmente não buscavam essa desinformação.
mas que porque para os algoritmos a desinformação, a teoria da conspiração, o negacionismo promove um engajamento maior, as pessoas são submetidas a isso. Então, permitir que os usuários escolham se querem que os conteúdos que recebem seja um conteúdo impulsionado pelo algoritmo ou decidido por seus próprios critérios, apenas aquelas contas que ele escolheu seguir, por exemplo, isso já permitiria um maior controle e permitiria, portanto, que a difusão desse tipo de conteúdo nefasto fosse menos rápida. E ainda nessa linha, é uma medida que parece simples, mas que seria absolutamente crucial, que é desativar a função autoplay nessas redes sociais. Porque os estudos mostram, quando você entra no YouTube, vê um vídeo e depois vão vindo outros vídeos em seguida, existe uma grande possibilidade de que esses outros vídeos em seguida sejam da pior desinformação, né? Pode parecer anedótico, mas eu li, por exemplo, que se você coloca um vídeo sobre política nos Estados Unidos, existe uma grande chance de que nos 3 vídeos seguintes você receba um vídeo dizendo que a Michelle Obama, na verdade, é um homem. É esse tipo de coisa. Por quê? Porque é bizarro, porque isso atrai a atenção e o algoritmo trabalha com isso e os produtores de desinformação também trabalham com isso. Então, se a gente reduz o vício das pessoas, a inércia das pessoas diante das plataformas e retirar a função autoplay é fundamental para isso, a gente começa a dar para o usuário um maior controle também daquilo que ele recebe. Então, nenhuma dessas medidas é uma solução mágica, mas são medidas que fazem que aos poucos a gente reduza a capacidade da disseminação de desinformação. Lembrando que desinformação não é simplesmente informação errada, é informação deliberadamente errada a fim de tumultuar o debate público. E a gente reduz com medidas como essas. Em 8 de janeiro de 2022, a sede dos 3 poderes em Brasília foi invadida e depredada por extremistas que buscavam reverter o resultado das eleições presidenciais. Qual o papel que as redes sociais tiveram para a disseminação de discursos antidemocráticos e o que pode ser feito para evitar que um episódio como esse se repita? Olha, eu acho que não existe dúvida de que a disseminação desse tipo de visão contra o processo eleitoral, que na verdade julgava que qualquer resultado que não fosse a reeleição do Bolsonaro seria a priori inaceitável, isso, as redes sociais foram fundamentais nesse processo, mas com uma peculiaridade, quer dizer, as redes sociais foram fundamentais, mas ao mesmo tempo elas operaram numa tabelinha com a própria Presidência da República, ou seja, o centro do Poder Executivo Federal, lançando esse mesmo discurso. Então, o que a gente via ali era isso, quer dizer, você tinha o Presidente da República, os órgãos da Presidência da República, lançando um monte de insinuações, de boatos, né, de denúncias falsas, e as redes sociais operando como uma enorme câmara de eco para que isso atingisse a maior parcela do público, né? Então, não tem dúvida, a gente viu isso, é fácil ver, inclusive as pessoas que foram presas, quando se vai observar qual era o comportamento delas antes da invasão da Praça dos Três Poderes, elas eram todas militantes de rede social que estavam reproduzindo o máximo que pudessem esse tipo de discurso. Como é que a gente faz para evitar isso? Primeiro tem que responsabilizar quem lança esse discurso, porque essa é uma questão, quer dizer, não são erros de boa fé, é algo que é feito deliberadamente com o objetivo de melar o processo democrático, de melar o processo eleitoral. E as plataformas sabiam disso. As plataformas, elas se mantiveram nessa inércia e sabiam disso. Então, é necessário que existam formas de moderação do conteúdo que sejam mais sensíveis a isso.
As plataformas dizem que não é possível moderar o conteúdo, mas elas são empresas bilionárias. Quando a gente vai ler os processos de moderação de conteúdo dela, é tudo feito com base em equipes muito pequenas, muito mal pagas, com um volume de trabalho absurdo e frequentemente terceirizado para outros países que nem sabem direito qual é a realidade que eles estão moderando. E por quê? Porque a Meta, que é uma empresa que vale muitos bilhões, ela não é capaz de montar equipes que sejam equipes com condições de fazer essa moderação. Qualquer usuário comum sabe disso, né? Qualquer usuário de rede social sabe que se tem um problema não existe suporte nenhum para nada. Você está perdido nas decisões que para nós parecem aleatórias dos algoritmos. Não, as empresas têm que ser responsabilizadas. Se elas querem continuar lucrando, elas têm que montar equipes que sejam capazes de garantir um mínimo de sanidade no debate público. E daí a gente tem que ter mais transparência também para os impulsionamentos de conteúdo, né? Porque se a gente observa, eu falei aqui antes, mas se a gente observa quais são os grandes patrocinadores, certo? De conteúdo político e social nas redes sociais, a gente tem alguns órgãos públicos, mas o resto são todas organizações vinculadas a grupos extremistas com a opção de disseminar conteúdo falso e antidemocrático. Então, isso tem que ser controlado. Quer dizer, a gente tem que ter algum tipo de medida para equilibrar, porque quando a internet surgiu, quando a internet começou a se disseminar, existia a esperança de que ela ia criar um espaço de discussão muito mais equilibrado e muito mais democrático, porque todos poderiam falar. Mas, na verdade, o que a gente vê cada vez mais é que quem tem dinheiro é capaz de controlar o debate público, certo? Porque você faz lá o seu conteúdo, mas tem outro que investe 20 milhões em impulsionamento nas redes sociais, e como é que você combate uma coisa com a outra? Então, esse tipo de conteúdo, ele tem que ser submetido a regras de equidade também, parecidas com aquelas que vigoram, por exemplo, no horário gratuito de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. A gente tem que entender que hoje esse se tornou um grande espaço de debate. Se quando a televisão e o rádio eram os meios dominantes, a gente criou uma legislação para garantir que os partidos, os candidatos tivessem condições mais ou menos equânimes para expor suas ideias nesses meios dominantes, a gente vai ter que criar alguma coisa para essas plataformas também. Mais uma vez, nenhuma é a solução mágica, mas a gente tem que ir avançando em medidas que vão ser aprimoradas com a prática para a gente tentar combater essa situação em que quem tem uma mentira mal intencionada e bastante dinheiro tem a condição de criar o que a gente viu em 8 de janeiro de 2023, ou seja, uma ameaça enorme ao processo eleitoral. Na sua avaliação, como é possível encontrar um equilíbrio entre combater a desinformação nas redes sociais e garantir a liberdade de expressão na internet? Essa é a grande pergunta, porque isso não é fácil. Não existe uma solução fácil para isso. Porque, de fato, às vezes quando a gente vê o tipo de ameaça que a gente sofreu no Brasil, né, com o risco da gente ter a eleição de 2022 invalidada, certo? Risco de um golpe. Primeiro, o Bolsonaro tentando um golpe antes da posse do Lula, depois tentando o golpe em 8 de janeiro. Muitas vezes a gente pensa, não, a gente tem que sair censurando todo tipo de discurso antidemocrático. O problema é que quem é que controla os censores, certo? Que tipo de regras com transparência a gente é capaz de estabelecer? Eu não acho que a solução seja simplesmente a gente colocar um grande xerife, né? Xerife com X de Xandão, para decidir o que pode e o que não pode ser falado. A gente precisa estabelecer critérios com o máximo de clareza possível. Nunca esses critérios vão ser absolutamente livres de discussão, mas
a gente tem que discutir critérios, o que pode e o que não pode. Porque quando a gente pensa na liberdade de expressão, tal como ela é conceituada pelos grandes teóricos liberais, etc., um pressuposto da liberdade de expressão é a ideia de que as pessoas elas falam de boa fé, certo? Então, por que a gente tem que permitir vários discursos? Porque as pessoas têm percepções diferentes da realidade, a partir de valores diferentes, e falam de boa fé. Isso tem que ser protegido. O problema, o que a gente vê, é a disseminação deliberada. A pessoa sabe que aquilo é mentira, certo? Quando um sujeito aí desses grupos extremistas fala sobre kit gay nas escolas, ele sabe que não existe kit gay nas escolas. Os seus seguidores talvez repitam acreditando, mas quem lança isso sabe que não existe kit gay nas escolas, sabe que não existe proposta para criar banheiro unissex nas escolas. Certo? Quando o Bolsonaro, em 2018, foi no Jornal Nacional e levou um livro de educação sexual dizendo que era adotado nas classes do primário, ele sabia que aquele livro não era adotado em classe primária em nenhuma escola do Brasil. Então é feito de uma maneira deliberada, não existe boa fé. Então é isso que tem que ser coibido, certo? A disseminação deliberada de mentiras para mover a opinião pública numa direção que, diante das informações reais, ela não se moveria. A questão é como é que a gente diferencia o que é a boa-fé do que é a má-fé. Isso não é fácil, mas eu acho que a gente tem que estabelecer um debate. O problema é que hoje esse debate está bloqueado. Está bloqueado porque existe uma coalizão entre a extrema-direita e as big techs para fazer com que qualquer tentativa de começar esse debate seja dito que é uma tentativa de censura. Então a gente viveria num vale-tudo discursivo em quem tivesse os meios para disseminar e a imaginação mais delirante para criar as melhores mentiras sempre estaria na frente. A democracia não é capaz de viver com isso. Né? A democracia, de que maneira a gente entende a democracia, mas ela depende de que o público tenha acesso a um mínimo de informação real para tomar suas decisões. Então, para proteger a democracia, a gente vai ter que travar esse debate. Bom, recentemente a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos ela aprovou um projeto de lei que pode levar ao banimento do TikTok em território nacional, a menos que a empresa seja vendida a um comprador que seja do agrado do governo americano. Você poderia explicar o motivo dessa decisão e como o controle de uma plataforma como o TikTok impacta a geopolítica? Olha, já faz tempo que nos Estados Unidos eles estavam anunciando essa intenção de se colocar contra o TikTok. Na verdade, o TikTok é uma rede que opera de uma maneira similar às outras redes, que são, em grande medida, de controle de cidadãos estadunidenses. Certo? O tipo de captura de dados que o TikTok faz, o tipo de imposição de conteúdo que o TikTok faz, não é substantivamente diferente daquilo que a gente vê no Instagram, no Facebook, no Twitter, hoje X, e assim por diante. O que preocupa os Estados Unidos é o fato de que essa massa de informação crucial, que pode ser estratégica e que confere a possibilidade de uma influência muito grande na mentalidade de muitas pessoas, vai estar sob controle chinês. Mas se a gente colocar isso, essa mesma lógica em funcionamento para as outras plataformas, a gente teria que nacionalizar as plataformas aqui no Brasil também, aquelas que são de propriedade dos Estados Unidos. Porque o que a gente tem visto sistematicamente é a captura das informações sobre o Brasil para as mãos de conglomerados estadunidenses. Porque o que a gente vê, isso tem acontecido em muitos países, por exemplo, a briga dessas plataformas, Facebook em primeiro lugar, mas Google também, com os órgãos de imprensa tradicionais. Certo? Porque eles utilizam esse conteúdo e não remuneram órgãos de imprensa que hoje estão quase todos em crise financeira profunda. Eles não remuneram, daí você tem tentativa de impor legislação para garantir a remuneração. O que o Facebook faz? Corta todas as contas das empresas de mídia tradicionais.
E com isso cria um apagão de notícias para o público daquele país. Então você tem uma empresa dos Estados Unidos, isso aconteceu na Austrália, isso aconteceu em vários lugares. Uma empresa dos Estados Unidos sendo capaz de interferir diretamente na capacidade de transmissão de informação de um outro país. Então o que a gente tinha que fazer? Se é para seguir a lógica do TikTok, dos Estados Unidos bloqueando o TikTok, a gente tinha que nacionalizar todas elas. Eu não vou tão longe, mas eu acho que a gente poderia pensar no Brasil em aplicar para as plataformas sociodigitais as regras de competição que são aplicadas para os outros ramos do mercado. E daí, com isso, a gente teria que fazer com que aqui no Brasil, Instagram, Facebook e WhatsApp fossem controlados por 3 grupos diferentes. Porque o outro problema também é esse, quer dizer, você tem uma concentração. Hoje, você, na verdade, os seus dados, eles são cada vez mais capturados pelas mesmas empresas, porque em diferentes espaços virtuais que você entra, é o mesmo grupo que está te controlando. Por que a gente não aplica isso aqui? Porque quando você tem uma concentração de um setor na economia na mão de uma única empresa, você tem regras para promover a competição. Eu acho que isso valeria para as plataformas sociais também. Encerra aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima.